Olá, meus amores, o Pensador aqui. A gente vive um contexto que eu não sei se você sabia, mas nós falamos cerca de 30 a 40 mil palavras durante um dia. Não sei se você sabia disso, é muita coisa. E tem as palavras que são importantes e tem as palavras que é só besteroide, não é? Mas entre elas, uma das que eu considero tão importante quanto qualquer outra é a palavra amigo. E é interessante porque a gente ouve falar tanto, né? As pessoas, a gente ouve e vê as pessoas usar tanto essa expressão amigo, mas quando você olha o sentido real, verdadeiro dessa palavra, você subentende três coisas. A primeira delas, você tem poucos amigos. Você tem como enumerar, contar nos dedos, um, dois, três, cinco e por aí em diante. E segundo, quando você entende o significado da palavra amigo, na essência dela e a priori de algumas situações que você crê, cada vez mais esse número, esse índice cai. Porque, segundo Deus, um amigo é aquele que ele consegue entregar-se pelos seus amigos. E eu lembrei de uma história, que isso é questão de fé, você não é obrigado a crer, mas está no sagrado, na Bíblia, do Lázaro, que ele falece e, e Jesus chega lá depois da situação, mas o texto narra que ele era amigo de Jesus. Ele era amigo de Jesus. E em poucas situações você vai ouvir o termo e ouvir essa expressão categoricamente direcionada particularmente a uma pessoa como sendo amigo literalmente de Jesus. Mas enfim, ele chega lá depois da situação que ele havia morrido, ele havia falecido já e tudo mais. Existe todo um pano de fundo, mas não vou entrar nesses assuntos. Mas o teor da história aqui é o seguinte: ele ressuscita aquele homem que já havia falecido há 4 dias, porque Deus nem depende de tempo, nem de hora, nem de segundo para fazer algo quando ele bem quer, quando ele entende. E ele ressuscita, mas o mais interessante é que ele não cobrou nada. Ele não cobrou nada. Ele não cobrou 10 centavos, ele não cobrou 1 milhão, ele não cobrou 3 milhões. E por que você está dizendo isso? Primeiramente, veja a situação poderosa desse milagre de Jesus, né? Ressuscitou alguém dentre os mortos. Uma situação incrível e que nos deixa abismado com o homem que era Deus. Mas ele não cobrou. Mas a gente vive um contexto que tudo as pessoas cobram. Ainda diz que são seus amigos. Aí eu fico pensando, imagina se alguém tivesse o poder de trazer à vida alguém que a vida já não está mais ele, pelo amor de Deus. Eles iriam cobrar horrores de dinheiro. E só quem ia sair beneficiado dessa história como sempre seria quem é rico, poderoso, né? Isso aqui, né? Mas aí fica essa lição aí pra gente de reflexão. Quem de fato são nossos amigos, não é? Porque aquele homem tinha Deus como seu amigo, tinha o Criador de todas as coisas. Porque uma coisa é você ouvir uma pessoa lhe chamar de amigo, na maioria das vezes você sabe que é tudo palavras vãs, porque já disse alguém que nós somos o que fazemos e não o que dizemos ser, entendeu? Então, que você reflita, porque eu fico sempre refletindo e questionando as coisas, porque eu particularmente, artistas, como eu costumo dizer, que precisa de milhares e milhares de seguidores e ganha muito dinheiro com isso, tem mais essa. Mas normalmente, eu e você não precisamos de um conjunto alto de números que contém pessoas, porque na maioria das vezes Jesus andou muito para chegar até onde aquele amigo estava. É tanto que quando ele chegou, as irmãs disseram: se o Senhor estivesse aqui, a situação teria sido outra. Porque as pessoas limitam o Criador como se o Criador fosse uma pessoa. Na mente delas já tinha acabado. Eu quero dizer uma coisa a você: a sua história só acaba quando Deus colocar um ponto. Não permita que ninguém coloque um ponto final na sua história. Por quê? Porque ninguém é Deus. Ninguém merece ser venerado, idolatrado. Por quê? Porque é apenas uma pessoa falível a qualquer tipo de erro que você imaginar. Então,
Coloque a sua esperança nesse ser que é Deus. Esse ser que não depende de hora, nem de tempo, nem de circunstâncias para agir sobre a sua vida. Então que Deus lhe abençoe e sei não, mas é maravilhoso ter um amigo como Deus, né? É tanto que eu costumo dizer que Deus não elogia bandido. Tem gente que diz, Deus é com todo mundo. Isso é um equívoco. Deus não elogia criminoso. Em nenhum lugar você vai ver no sagrado Deus elogiando e fazendo menção à escuridão. Pelo contrário, você vai ver ele chamando a atenção que isso será cobrado. Mas as pessoas que são luz, pessoas que estão na vereda do caminho correto, pessoas que se esforçam, porque não é você ser um ator, porque você pode enganar as pessoas, mas e a Deus? Entendeu? Deus sabe, Salmos de número 132 diz que Deus conhece as palavras antes de chegar no nosso coração. Deus conhece o nosso levantar e o nosso sentar. Se a gente estiver na escuridão, Deus lá está nos vendo. Onde a gente for, o que a gente faça, Deus sabe. Então a pergunta que muita gente diz aqui, eu vou defender aqui, porque se eu creio numa coisa, eu defendo aquela situação na qual eu faço parte. Tem muita gente que diz, porque o fulano se esconde na igreja, se esconde por trás de um livro. Aí a pergunta é, sim, ele pode se esconder, mas se você entendesse uma coisa, você saberia duas. Primeiro, se ele está fazendo isso, ele está plenamente equivocado, porque aquele que tudo vê, sabe cada situação da vida dele. Segundo, ele está mais do que encrencado, porque Deus, pensa uma coisa que Deus rejeita, é a hipocrisia, é gente que quer ser uma coisa que não é. Pois é, por quê? Porque Deus sempre nos ensina a ser o que somos. Sim, se somos fracos, fale com Ele, para Ele lhe ajudar a melhorar. Se você não consegue isso ou aquilo, fale com Ele que Ele lhe ajuda. Agora, querer dar uma de ator, Deus não é escritor de novela não, meus amores, para escrever papéis para você estar atuando, não. Por isso que Jesus sempre dizia, eu sou o Filho de Deus. Ele falou abertamente que era o Filho de Deus, e por isso que isso deixou os religiosos perturbados. Quem é esse homem que afirma ser o Filho de Deus? Pois é, ele não só afirmava como ele era, porque uma coisa, eu posso afirmar uma coisa e ser outra, mas no caso dele, como você viu essa reflexão que eu trouxe, ele era aquele, como ele bem disse, eu sou a vida. Por isso que ele ressuscitou o amigo depois de 4 dias. Por quê? Porque só o autor da vida tem esse poder. Que Deus nos guarde do mal e nos livre dos invejosos. Amém.